Nacionalismo cristão se tornou uma ideologia política. Em entrevista à DW Brasil, o professor da Universidade de Oklahoma alertou para a escalada de pressões antidemocráticas nos próximos anos no Brasil, independente do resultado da eleição. Durante o governo do presidente Jair Bolsonaro, PL, a diplomacia brasileira se empenhou para inserir o Brasil em uma aliança global de extrema-direita com viés cristão ultraconservador. Os movimentos feitos nesse sentido chamaram pouca atenção no Brasil, mas foram acompanhados com muita preocupação pelo teólogo Ronilson Pacheco, professor assistente do Departamento de Filosofia da Universidade de Oklahoma, nos Estados Unidos. Enquanto a gente brincava com o Eduardo Bolsonaro, falando inglês e fritando hambúrguer nos Estados Unidos, almejando ser embaixador em Washington, ela já tinha construído relações com o submundo da extrema-direita internacional, comenta Pacheco, que é pastor licenciado de uma comunidade batista em São Gonçalves, Rio de Janeiro. O pesquisador chegou aos Estados Unidos interessado em estudar teologia negra. Ao se debruçar sobre o funcionamento da supremacia branca do país, chegou ao tema do nacionalismo cristão, que se fortaleceu em diferentes países nos últimos anos. Trata-se de um movimento internacional que atua politicamente para defender que as sociedades sejam orientadas pelos valores cristãos. Essa ideia de que o cristianismo deve orientar a vida social está completamente presente no Brasil, assimilada com um projeto de poder, com um projeto político ao qual Bolsonaro se tornou um rosto importante, afirma Pacheco. A eleição de Donald Trump nos Estados Unidos em 2016 foi decisiva para o fortalecimento de uma rede internacional de conservadorismo cristão, com o governo de Viktor Orbán na Hungria, um movimento que ganhou tentáculo na Europa e nos últimos anos passou a ter o Brasil como protagonista. Em entrevista à DW Brasil, Pacheco acredita que o caso do projeto de Bolsonaro ser derrotado nas urnas e cenas vistas em Washington após a derrota de Trump não deverão se repetir em um primeiro momento. No entanto, o pesquisador alerta para a escalada de pressões antidemocráticas nos próximos anos. Se Bolsonaro perde, nossos olhos se voltam para o parlamento. A base bolsonarista continua muito forte. Ele teve mais de 50 milhões de votos e vamos ter que lidar com esses fatos durante muito tempo. Para 50 milhões de brasileiros, esse projeto de país está bom e deve continuar como está. DW. Como o fenômeno evangélico brasileiro se insere na teia global do nacionalismo cristão? Ronilson Pacheco. No histórico da Igreja Evangélica do Brasil, essa conexão internacional, mais especificamente com os Estados Unidos, sempre existiu. Ela está um pouco no DNA da formação evangélica brasileira, e mais especificamente no DNA da formação conservadora desde que a Igreja chegou no Brasil. Há uma ligação muito forte nem com o conservadorismo evangélico americano de direita religiosa que surge no final dos anos 1970 nos Estados Unidos e tem uma influência muito forte no Brasil. A extrema-direita evangélica no Brasil não mantém conexões só com os Estados Unidos. Ela está ligada a esse conservadorismo também em alguns países da América Latina, em especial da Europa. Esse bloco de nacionalismo cristão tem uma nova fase a partir da eleição de Donald Trump em 2016. As conexões e articulações dessa extrema-direita configuraram muito mais do que uma perspectiva teológica de interpretação bíblica. Tornou-se, de fato, uma ideologia política. Como esse movimento político e religioso internacional se manifesta no Brasil? Em uma definição geral, o nacionalismo cristão é definido sobretudo aqui nos Estados Unidos como um conjunto de símbolos, mitos, tradições, culturas e um conjunto de sistema de valores que no final exerce um advocacy de uma sociedade que deve ser orientada pelos valores cristãos ou que deve haver uma fusão entre a vida social e os valores cristãos. Essa ideia de que o cristianismo deve orientar a vida social está completamente presente no Brasil, assimilada com um projeto de poder, um projeto político no qual Bolsonaro se tornou um rosto importante. Como ele assumiu esse papel sendo católico de origem? Ele é o primeiro candidato, o primeiro homem público que assume abertamente o compromisso com a maioria do país cristã. A despeito do Estado laico, ele é o cristão conservador que vai governar sob essa perspectiva e que defende uma supremacia cristã em todos os aspectos. O ex-chanceler Ernesto Araújo dizia em alto tom no Brasil que fora
que uma das suas missões era recuperar os valores do cristianismo ocidental, tanto do Brasil quanto nas suas relações internacionais. Nessa perspectiva cristã, de perspectiva religiosa cristã conservadora, de domínio que traça diversas gramáticas e narrativas para fazer o enfrentamento político no Brasil, como a ideia de uma ameaça de uma guerra cultural que envolveria a usurpação e eliminação dos valores cristãos da sociedade. Nisso está o nacionalismo cristão. É uma compreensão de país e de sociedade que só entende razoável se ele se submete ao reconhecimento da orientação social dos valores cristãos conservadores. Como se deu a construção internacional dessa rede de países alinhados ao nacionalismo cristão? Uma vez que Trump chega na Casa Branca, torna-se o grande desafiador desse movimento nos Estados Unidos e internacionalmente. Como presidente dos Estados Unidos, ele traz esse movimento de esse movimento da direita religiosa junto com ele, inclusive recuperando movimentos de supremacia branca que estavam significativamente mais silenciados ao longo de alguns governos republicanos durante o governo Obama. Em outro polo, Viktor Orbán conseguiu dar um rosto simpático para a extrema-direita na Hungria, sobretudo com Katalin Novak, que dá uma nova narrativa para a extrema-direita. Ela tira o foco dos embates direitos dos compactos principais, como a questão da comunidade LGBTQIA+, ou da imigração, foco da família, foco da pauta da família, tudo gira em torno da preservação da família, tida como fundamental para preservar o país e manter sua identidade. Essa nova forma de abordagem da extrema-direita que a Novak conduz muito bem com a gestão de Orbán vai gradativamente se tornar um farol para muitos governos e projetos de extrema-direita. É um trabalho muito bem sucedido e desmontar a partir da Hungria a rede política de valores que era presidida por Novak. Ela saiu do cargo para se tornar presidente da Hungria. O atual presidente dessa rede é o ex-candidato derrotado da eleição presidencial do Chile, José Antônio Cast. É uma rede muito forte, articulada em um discurso de defesa da democracia, dos valores da família e dos direitos humanos, sem aparência autoritária. É uma nova gramática dessa extrema-direita. Como o Brasil e sua diplomacia se inserem nessa rede? O Brasil é reconhecido como o país que se tornou o protagonista. Nós fizemos tantas caricaturas de Bolsonaro e sua família, assim como a da ex-ministra Maris, que a gente não levou a sério como eles conseguiram construir essa rede. Enquanto brincávamos com o Eduardo Bolsonaro, falou inglês enfrentando a boca nos Estados Unidos, almejando ser embaixador de Washington, ele já tinha construído relações com o submundo da extrema-direita internacional politicamente, de forma oficial e em um mundo subterrâneo virtual que a gente não fazia ideia. Ele estava vindo quase todos os meses aos Estados Unidos para fazer conexões com ideólogos políticos da ultradireita virtual, que hoje tem um papel importante de suporte ao Bolsonaro dentro e fora do Brasil. Isso passou sempre despercebido. Em 2019, Damares participou da cúpula de demografia em Budapeste, e isso não foi citado em lugar nenhum. O Brasil entrou na Aliança Internacional pela Liberdade Religiosa, o que não gerou nenhum debate significativo sobre a implicação disso. Essa articulação foi sendo construída gradativamente desde que Bolsonaro chegou. Em seu governo, a política externa foi caótica, sem nenhum avanço significativo, mas todos os esforços para inserir o Brasil dentro de uma aliança global de extrema-direita sob uma perspectiva cristã ultraconservadora foram tranquilamente feitos. Como essa articulação pode ser impactada pela eleição deste domingo? Se Bolsonaro perde, nossos olhos se voltam para o parlamento. A base bolsonarista continua muito forte. Ele teve 50 milhões de votos e vamos ter que lidar com esse fato durante muito tempo para 50 milhões de brasileiros, que esse projeto de país está bom, deve continuar como está. Eu não acredito que uma reação do nível do Capitólio, até porque as instituições estão levando isso cada vez mais a sério. Acredito em um ou outro movimento de negação, de questionamento em relação ao resultado, mas não acredito que aconteça algo dessa dimensão, o que não significa que nós vamos ter menos trabalho em relação aos ataques sistemáticos à democracia e instituições democráticas. Eles podem ser até piores no caso brasileiro.
Em uma eventual vitória, eu acho que só Deus sabe honestamente manter cobrar o governo autocrático desse nível quando reeleito. Está muito mais legitimado a ser muito mais autocrático no primeiro mandato. Ele teria um parlamento muito mais forte, vai buscar colocar em prática tudo que se morou quando foi tensionado, seja nas relações com as instituições como o STF, mas também a imposição de políticas e programas orientadas por esse cristianismo ultraconservador. É possível reverter a influência que esses grupos conquistaram na política brasileira de 2018 para cá. Foi construído um nível de narrativa de mentalidade difícil de desconstruir agora. Nós estamos vivenciando o efeito algo que foi sutilmente construído desde o governo Lula, que vem se arrastando, que tem uma contribuição muito forte da classe média e da mídia. Eles mesmos estão tentando reverter em um ano o nível de espaço que eles deram a esses grupos em mais de uma década. É muito difícil. Eu falei que não adianta conversar com o evangélico no início do segundo turno para criticar uma estratégia falha dos movimentos de esquerda e progressista de diálogos com os evangélicos sempre com a corda no pescoço na última hora das eleições e uma necessidade de virada de jogo. Não adianta imaginar que esse convencimento de última hora vai acontecer e nós vamos salvar a democracia brasileira, autor João Pedro Soares.